Olá! Nesta quinta-feira, 15 de julho de 2021, eu venho aqui agradecer muito a você que está aí firme, me acompanhando, curtindo os meus comentários, aplaudindo ou tendo uma visão crítica que possa lhe sugerir algum comentário que eu recebo com muito carinho, com muita atenção. E convoco você a continuar assistindo, convocar amigos, compartilhar nas suas redes sociais. E eu estou aqui, sempre disposto a dar a minha visão não imparcial. Eu tenho um lado, eu sou do meu lado, do seu lado, do lado do Brasil. Não sou do lado de governo nenhum, nem de oposição, nem de esquerda, nem de direita. Tá? Pois bem, partindo desse pressuposto, eu lhe agradeço muito, bato palmas para a sua atuação política em acompanhar esse canal e lhe digo que eu estou muito revoltado com o que aconteceu ontem e que hoje está tendo consequências terríveis. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, de madrugada, se queixando de soluços e de uma dor no abdômen, foi recolhido ao Hospital das Forças Armadas. O cirurgião que o operou foi a Brasília para trazê-lo para um hospital na Zona Sul, em São Paulo, para que aqui continue os exames. Até aí, tudo na ordem natural das coisas. O presidente Jair Bolsonaro é um ser humano e não está imune às peripécias biológicas que todo ser humano está. Mas aí, à tarde, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, eleito na chapa do senhor Jair Bolsonaro, portanto, com compromissos com a nação que o elegeu, compromissos similares aos compromissos do próprio Jair Bolsonaro, pegou um avião para Angola, para participar de uma reunião da comunidade da língua portuguesa. Bom, meus amigos, eu sou um usuário da língua. A língua, para mim, é minha pátria, como disse o Fernando Pessoa, em referência ao padre Antônio Vieira, dois grandes ídolos meus. Viva a língua portuguesa, que eu aprendi a cultivar e a cultuar com a minha mãe, professora, desde a infância. Até aí, morreu Neves, diria o mais antigo, que nem eu, né? Mas o que acontece é o seguinte, o senhor Mourão, ele não tem nada a fazer na República a não ser exercer a expectativa do direito da presidência da República. Ou seja, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro for obrigado a se retirar de suas obrigações diárias da presidência da República, o senhor Hamilton Mourão tem de estar à disposição para assumi-la. Não se trata de uma questão de vontade do Bolsonaro, não se trata de uma amizade com o Bolsonaro, não se trata de um apoio, de uma aliança, de uma vitória na eleição. Se trata de uma obrigação constitucional que ele não cumpriu ao se mandar para a África. Agora eu quero saber o que é que ele fará em Angola. Fará grandes modificações na língua portuguesa? O general Mourão não é uma pessoa que eu recomende como um mestre na língua portuguesa. Por obrigação profissional, já li textos dele. Não são textos que possam me assegurar que numa reunião como essa ele possa dar qualquer contribuição. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é a esculhambação cívica, moral, política e ética do seu cargo e do cargo do presidente da República. O presidente da República, em vez de querer se livrar do Mourão, não comunicando que estava com problema de saúde, impedindo-o de viajar, permite que ele faça, porque ele não pretende deixar o cargo, mesmo estando no hospital, nem por um minuto. O que é mais uma prova da deficiência de inteligência e de caráter dos dois. De eficiência, de inteligência, de caráter, de competência e do mínimo senso cívico. Pátria amada uma ova, se amassem a pátria, não se comportariam desse jeito. Em primeiro lugar, ao pegar o avião e vir para o hospital, o presidente tinha que ter mantido com a sua equipe médica contato para que comunicasse tudo
tudo como tem que ser comunicado, com transparência total. Em vez disso, ele se deixou fotografar na maca, na esperança de poder usar a foto dele na maca como uma forma de comover os brasileiros e evitar o seu derretimento. Você está achando que eu estou insinuando que ele fez isso de caso pensado? Não, não estou nada disso. É uma obrigação. É uma obrigação, tendo ou não tendo a doença. Aliás, não tendo a doença, teria a obrigação de não se internar. Agora, se internou, tem que passar o cargo para o vice. O vice só tem essa obrigação na República. Essa história de ir para a Amazônia, de chefiar equipe sobre a devastação da Amazônia, isso é tudo secundário. A obrigação precípua do vice-presidente é assumir a presidência. Eu quero dizer para vocês que uma das últimas crises da República Brasileira, gravíssimas, aconteceu com um vice-presidente em viagem oficial, sem importância, como essa do Mourão, no exterior. O vice-presidente era o senhor João Belchior Marques Goulart, o presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros, contando com a possibilidade de dar um golpe, como depois ele confessaria no fim da vida, se aproveitou do fato de João Goulart estar na China em visita oficial para renunciar à presidência da República na esperança de que Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado à época, não aceitasse a renúncia e lhe desse poderes extraordinários para enfrentar o Congresso que se opunha a ele. Era um Congresso de oposição. Não é ainda esse caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem ainda um Congresso de oposição, mas tem digamos, um agravante em relação ao caso do Jânio e do Jango. O agravante é muito simples. O Congresso estava, então, em pleno funcionamento. O presidente do Senado, ao receber o bilhete manuscrito do Jânio, em 1961, o que fez? Aceitou. Disse que não tinha que pôr nada em discussão, uma vez que era uma manifestação unilateral de vontade, né? Livre-arbítrio do senhor presidente da República, Jânio Quadros. Renunciou, o que é que ele fez? Deu posse ao presidente da Câmara dos Deputados, de vez que interinamente o vice estava viajando. Então, na expectativa de, ao chegar o vice assumir a presidência. E aí, os militares armaram o famoso golpe de 61, contra o qual se moveu um cunhado do João Goulart e inimigo dos militares, Leonel de Moura Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Lá de Porto Alegre, Brizola liderou uma grande cadeia da legalidade e impôs a volta e a posse de João Goulart. João Goulart tomou posse sob algumas condições impostas pelos militares golpistas. Uma delas era o parlamentarismo. Foi criado um parlamentarismo falso no Brasil, que resistiu muito pouco tempo, e mesmo um presidente fraco, como foi o João Goulart, foi logo derrubado num plebiscito com ampla maioria, e depois o João Goulart seria ele derrubado pelo golpe militar de 64. Só isso que aconteceu na última viagem crítica que um vice-presidente fez. E olha que ele não foi na China discutir o mandarim, né? Que não é uma língua falada no Brasil, nem o português, que é uma língua falada na província de Macau, lá na China. Então, não estou querendo dizer que o Mourão é golpista. Não, o Mourão é irresponsável. Não está cumprindo o dever princípio que manda a Constituição no dia que ele tomou posse, que ele foi diplomado para ser vice-presidente da República. E o presidente Bolsonaro já é comprovadamente um irresponsável. Dizem que está aí com a obstrução intestinal, o que, inclusive, o impediria, o estaria impedindo de praticar aquilo que ele usou uma palavra, não de baixo calão, mas uma palavra escatológica, digamos assim, para definir o que ele iria fazer com a CPI da Covid. Eu quero deixar claro que a grande conclusão que se chega disso é que o Brasil não tem instituições normais funcionando. Nem o vice-presidente da República cumpre os seus deveres constitucionais, muito menos o presidente, que está lá internado no hospital. A nação está sendo informada mezzo a mezzo do que passa com ele e o vice-presidente não assumiu no lugar dele. Bom, enquanto isso, nós estamos sabendo coisas assustadoras
da forma como a gestão Bolsonaro na presidência da República e o general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. A repórter Constança Rezende, aquela mesma que deu um furo no Estadão sobre a movimentação atípica de Fabrício Queiroz, o factotum do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a repórter agora no UOL entrevistou o Herman Cárdenas, CEO, da VAT Suplementos de Saúde. A Davat é uma loja, de material de construção do Texas, e que tem entre seus negócios imobiliários. Se você pode encontrar alguma conexão entre negócios imobiliários, material de construção e respiradores para a Covid, aí vocês podem considerar que o senhor Herman Cárdenas é um americano que pode servir de contato para arrumar vacinas para o Brasil. Em começo desse ano, quando o Brasil estava negociando a preços absurdos, com sobrepreço, a Covaxin indiana, e estava recusando vacinas com compliance de laboratórios como a Pfizer, a Johnson, né? O Brasil, o Ministério da Saúde do general Pazuello, na pessoa do tenente-coronel Elcio Franco, que era o secretário-geral, negociava com essa empresa da VAT a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Primeiro, a AstraZeneca é parceira do governo brasileiro e da Fiocruz na produção de vacinas no Brasil com tecnologia da AstraZeneca. Segundo, a AstraZeneca mesmo esclareceu, e não esclareceu para o governo brasileiro, que ele nunca perguntou, esclareceu para o comentarista Otávio Guedes, da Globo News, que não tem representantes comerciais no Brasil e que não dispõe de venda de vacinas que não sejam para governos, para estados. Quando isso aconteceu, começo de março, fim de fevereiro, começo de março deste ano, a AstraZeneca estava enfrentando uma crise comercial grave. Os países da União Europeia que tinham comprado vacinas da AstraZeneca em parceria com o Instituto Oxford, da grande Universidade Britânica, estavam reclamando que não estavam recebendo vacinas que compravam da AstraZeneca. A AstraZeneca não estava produzindo vacinas que tinha vendido para os países europeus e que tinha recebido por isso. Como é que ia haver 400 milhões de doses de vacinas para vender a quem? A uma loja de material de construção e um escritório imobiliário do Texas, servindo de intermediário para o Brasil? Pois é, então. O senhor Cárdenas foi sincero com a Constância. Disse para ela, e ela publicou na Folha de São Paulo, que ele não dispunha de nenhuma dose de vacina da AstraZeneca para vender para ninguém, que ele contava com a possibilidade de conseguir essas vacinas com um médico veterinário amigo dele, que ele não disse o nome para a repórter. Minhas senhoras e meus senhores, essa irresponsabilidade, se não for mais grave, está chegando perto disso do que a ausência do senhor Mourão na perspectiva de um impedimento do presidente da República internado no hospital. Tá certo? Por quê? Porque ele disse que é por uma questão de sigilo contratual. Ele não vai dizer quem é o médico, então nós nunca vamos ficar sabendo que nem a AstraZeneca, que a AstraZeneca já esclareceu que não tinha vacinas para vender. Ou seja, o Ministério da Saúde, através do senhor Elcio Franco e seus subordinados, no caso específico, já apareceu mais um militar, que é um coronel chamado Glaucio Guerra, que mora nos Estados Unidos e que seria o contato desse senhor Cárdenas. Nesta quinta-feira, o senhor
Cristiano Alberto Carvalho, que não é ao contrário do que disse o mentiroso cabo PM Luiz Paulo Dominguete, CEL, né, que ele não conhece nem a expressão inglesa CEO, né? CEL não é presidente da Davato do Brasil pelo simples fato que a Davato não tem nenhuma representação comercial no Brasil. Aliás, é preciso informar ao senhor Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, que também a Fiocruz não é atravessadora. A Fiocruz é parceira e fabricante da vacina da AstraZeneca no Brasil. Então é bom o Palácio do Planalto ir mudando essas suas versões absurdas, né? Aliás, essa versão absurda já é filha de outra versão absurda, que é da senhora Emanuela Medrades, que participou de um engodo na CPI. Ela, de posse de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, negou-se a falar na terça e falou abundantemente na quarta, defendendo uma hipótese que seria a quarta versão do Palácio do Planalto a respeito do contrato com a Precisa Medicamentos para a compra de vacinas Covaxin. Nessa versão, ela só teria mandado um invoice, uma fatura da venda da vacina no dia 22 de março, para livrar o presidente da acusação de prevaricação que pode resultar no relatório da CPI, caso o relator Renan Calheiros a aprove e a acolha. É que a conversa delatada pelos irmãos Miranda nessa CPI fala no encontro com o Bolsonaro no dia 20, e o Bolsonaro já está entregando a quarta versão. De volta à primeira, que essa seria de que a fatura teria sido uma invenção do Luiz Ricardo de Miranda, que é o funcionário que dirigia, não sei se ainda dirige, o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. A outra versão palaciana, a doutora Medrades, que é farmacêutica, a obteve de um advogado na porta do banheiro, segundo o funcionário do Senado ouviu, quando ele a instruiu a dizer que não havia promessa de uma vacina vendida a $10, mas uma expectativa. E ela passou a usar a palavra expectativa fluentemente depois que ouviu do advogado e repassando num longo e muito loquaz depoimento em que teve, inclusive, a contribuição do filho do Bolsonaro. Ela reproduziu a frase que o Flávio Bolsonaro disse na hora em que, teoricamente, participava lá da reunião da CPI que o pai execra, né? O depoimento da senhora Medrades é um absurdo, porque quando se chega ao fim, se percebe que ela era a verdadeira dona da Precisa, quando se sabe que o dono da Precisa Medicamentos é o grande amigo do Flávio Bolsonaro, que o levou, inclusive, ao presidente do BNDES para defender alguma coisa lá de computadores no Nordeste, que ela disse que era uma grande ideia. Imagina, né? Uma grande ideia, quanto uma ideia seja grande, quanto ela produz, né? E quanto à questão do preço da vacina, que não teria sido de 10 aumentado para 15, 15 é o maior preço de vacina que foi oferecido naquela época, inclusive as vacinas de compliance, como a Pfizer, a Janssen e a Moderna. Quer dizer, as versões do Palácio do Planalto não se sustentam de pé. Mas eu estou agora mais preocupado realmente com uma presidência da República na maca, num quarto de hospital, com o seu substituto constitucional em Angola discutindo a língua portuguesa que ele não domina. Bom, aí você me dirá, mas está aí o Arthur Lira para substituí-lo. Não pode, Arthur Lira é réu. Réu não pode assumir a presidência da República. Quem poderia assumir, talvez, o Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco agora está virando inimigo do Palácio do Planalto porque prorrogou a CPI e ainda
está aí no meio de uma discussão para uma possível ressurreição da CPI das fake news, que poderá manter o Palácio do Planalto ocupado até a eleição de 22, que é isso tudo que o Bolsonaro mais teme na vida. Então eu quero, e ficando por aqui, porque eu já tomei muito do seu tempo, eu quero dizer que fiquei aqui direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas, a minha, a sua e dos seus entes queridos.